Exu Orixá não é Exu entidade. Apesar de levarem o mesmo nome, nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Exu Orixá, ele pertence à cosmologia Yorubá. É um orixá, uma divindade ligada ao movimento, à comunicação, à encruzilhada, à dinâmica da vida. Não é um espírito desencarnado, nunca foi um guia espiritual e nunca foi uma alma humana. Já Exu entidade, ele foi um espírito humano que hoje, desencarnado, atua como guardião, executor da lei, agente de transformação. Misturar é ignorar tanto a história quanto a antropologia. Essa confusão, ela não aconteceu por acaso, ela aconteceu porque o Brasil é um dos países mais miscigenados cultural e religiosamente do mundo. Quando os africanos escravizados chegaram aqui, eles não encontraram um território vazio. Já existiam centenas de povos indígenas, cada um com a sua espiritualidade, os seus ancestrais, as suas cosmologias, os seus próprios espíritos guardiões. Depois vieram os portugueses, os espanhóis, os italianos, os alemães, os árabes, os judeus, ciganos, japoneses, enfim. Cada povo trouxe sua forma de enxergar o mundo espiritual. Então, quando as religiões afro-brasileiras começaram a se organizar, elas já estavam inseridas num Brasil que era uma verdadeira salada de fruta cultural. Por isso que a antropologia mostra que Umbanda, Quimbanda e outras tradições brasileiras não são uma cópia da religião Yorubá. Elas são religiões brasileiras formadas pelo encontro de várias culturas. Preservaram elementos africanos importantíssimos, mas também dialogaram com práticas indígenas, com o espiritismo kardecista, com o catolicismo popular e com diversas outras influências que já existiam aqui. Historicamente, a figura do Exu entidade, da forma como a gente conhece hoje, não aparece na religião tradicional Yorubá. O que existe lá é Exu enquanto orixá. Agora, a organização de espíritos chamados Exu e Pombagira surge no Brasil, principalmente entre o final do século XIX e o início do século XX, tá? Quando começam a se estruturar as tradições mediúnicas brasileiras. Isso quer dizer, minha gente, que esses espíritos, eles nasceram nessa época? Não. Quer dizer apenas que foi nesse momento que esses espíritos passaram a receber essa nomenclatura. A antropologia faz uma distinção muito importante entre origem e nome. Uma coisa é quando um fenômeno passa a ser chamado de determinada forma, outra coisa é dizer que ele começou a existir ali. Na prática, o que aconteceu? O que aconteceu foi que esses espíritos encontraram nas religiões afro-brasileiras uma linguagem para se apresentar. A função que exerciam lembrava o simbolismo de Exu Orixá, guardião, movimento, transformação, justiça, encruzilhada. Então passaram a utilizar essa nomenclatura. O nome permaneceu, mas isso não significa que a origem desses espíritos seja exclusivamente daquela tradição. O mesmo vale para Pombagira. Pombagira não é um orixá, é uma nomenclatura dada no Brasil para espíritos que trabalham determinadas forças ligadas à autonomia, à liberdade, ao magnetismo, à comunicação, à sensualidade, né? A sensualidade consciente, a justiça, a transformação. É uma linha espiritual, não uma origem étnica. É uma das maiores quebras de paradigma que eu trago aqui. Se estamos falando de espíritos humanos, eles podem ter vivido, de fato, em qualquer época, em qualquer cultura. Nem todo Exu guardião foi africano, nem toda Pombagira foi brasileira. Existem espíritos que foram indígenas, africanos, europeus, árabes, ciganos, orientais. O nome da linha espiritual não determina a nacionalidade daquele espírito. Assim como existem médicos brasileiros, médicos japoneses, médicos italianos, também existem guardiões de diferentes culturas trabalhando dentro da mesma linha espiritual. Outro ponto que eu não vejo quase ninguém falando é que Exu e Pombagira fazem parte de um culto aos poderosos mortos. E quando eu falo isso, muita gente assusta por causa da palavra culto necromântico, necromancia. Mas isso acontece porque essa palavra ela foi demonizada demais ao longo, principalmente da Idade Média. Na origem, necromancia significa simplesmente práticas de contato ritual com os mortos. E isso é muito mais antigo do que qualquer religião que a gente conhece hoje. Os egípcios cultuavam seus mortos, seus ancestrais. Os gregos consultavam os mortos nos oráculos.
Os romanos tinham festas dedicadas aos seus ancestrais. Os povos africanos preservaram inúmeros cultos ancestrais. Povos indígenas brasileiros também mantinham relações com os espíritos dos desencarnados dos antigos. Celtas, chineses, japoneses, maias, praticamente toda a grande civilização desenvolveu algum tipo de culto aos mortos, ou seja, o culto aos ancestrais não pertence, gente, somente a Umbanda, ao Candomblé ou qualquer outra religião específica. Ele é um dos fenômenos religiosos, culturais mais antigos da humanidade. Dentro dessa visão, Exus e Pombagiras podem ser compreendidos como poderosos mortos, espíritos ancestrais que continuam trabalhando em favor de nós, seres humanos, de nós vivos. É uma visão que ultrapassa os limites de uma única religião, conversa com uma prática presente em diversas culturas ao longo da história. Agora, dito isso, isso diminui a importância das religiões de matriz africana? Muito pelo contrário, foram os terreiros que preservaram essas manifestações durante séculos de racismo, perseguição, intolerância religiosa. Foram eles que mantiveram vivo esse patrimônio espiritual quando essas práticas eram criminalizadas. Isso precisa ser reconhecido e respeitado, mas preservar não significa possuir. A própria história das religiões mostra que manifestações espirituais atravessam culturas o tempo inteiro. O cristianismo incorporou elementos de outros povos, fato. O budismo mudou conforme chegou à China e ao Japão. O Islã assumiu características diferentes na África e na Ásia. Nenhuma tradição permaneceu exatamente igual ao longo da história. Com os cultos espirituais brasileiros, aconteceu a mesma coisa. A religião, ela oferece uma linguagem para explicar o sagrado, mas ela não cria o sagrado. Espíritos não passam a existir porque uma religião foi fundada. Eles apenas passam a ser compreendidos através da linguagem daquela tradição. É por isso que eu também gosto muito de lembrar por aqui. A ideia de um guardião espiritual não é exclusividade de nenhuma religião. O cristianismo fala do anjo da guarda, por exemplo. Os gregos falam dos daimons. Povos indígenas falam de espíritos aliados. O espiritismo fala dos espíritos protetores. Os povos africanos falam dos ancestrais. As palavras mudam. A experiência humana continua sendo muito parecida. Dentro da espiritualidade brasileira, muitos desses guardiões passaram a ser conhecidos como Exus e Pombagiras. Essa foi a linguagem que encontraram para se apresentar. Não porque pertencem exclusivamente a uma religião, mas porque foi no Brasil, entenda, foi no Brasil que essa nomenclatura ela ganhou força e passou a representar essa forma específica de atuação espiritual. A própria história mostra que as religiões mudam, os nomes mudam, as culturas mudam. Só que a relação do ser humano com os ancestrais, com os espíritos guardiões e com o mundo invisível acompanha a humanidade desde muito antes de qualquer religião existir. Entender essa diferença não é desrespeitar as religiões de matriz africana, pelo contrário, é respeitar a história delas, reconhecer a sua importância e ao mesmo tempo não perder o senso, compreender que a espiritualidade sempre foi maior do que qualquer estrutura religiosa. É olhar para trás e perceber que Exu e Pombagira não nasceram com uma religião. Já existiam muito antes. Só encontraram ali uma forma de se apresentar, onde foi lhes dado aquela nomenclatura. Bom, às vezes é só abrir um livro de história antes de sair falando bobagem na internet. Conhecimento é poder porque conhecimento liberta. Queres mais conteúdo como esse? Seja muito bem-vindo ao meu perfil. Laroyer, salve as suas forças.